Muito bem, olha nós em mais um vídeo aqui do volume 2, Fundamentos da Nanotecnologia. Essa é uma parte que eu gosto demais quando a gente entra nesse assunto de efeitos nano na natureza. São diversos exemplos cativantes, incríveis e é claro que a gente precisa colocar a mão na massa, né? Então eu já vou chamar vocês aqui para a tela, porque nesse momento você está dentro do assunto de efeito lótus, né? Essa propriedade incrível que a folha dessa planta apresenta, tornando a superfície dela autolimpante. Tudo isso, como foi muito bem descrito no texto, se deve a essas pilosidades nanométricas recobertas com ceras. E tudo isso dá essa superhidrofobicidade que fazem com que as gotículas de água rolem sobre a superfície. Depois você chegou nesse vídeo super legal que a gente explica o efeito Lotus, diversas aplicações que já existem, inclusive o carro que tem uma tinta super hidrofóbica que evita que sujeiras grudem, isso é absolutamente incrível, as roupas que não sujam e não molham, fachadas da sua casa, enfim. A propriedade autolimpante é muito bem explorada em diversos setores, mas o motivo desse vídeo é porque você chegou aqui no Nanolab 1 e você vai explorar na prática essa questão da hidrofobicidade, ou melhor dizendo, da molhabilidade das superfícies. Isso mesmo, molhabilidade é uma medida, né, um teste que se faz para você identificar diferentes tipos de superfícies e saber se, no caso, você estiver usando água, se aquela superfície é hidrofílica ou é hidrofóbica. Então, esse é um experimento muito legal, eu já realizei ele em diversas vezes, ele é um sucesso nas escolas, os estudantes adoram. E como que ele funciona? Vou explicar como eu faço na escola, você pode adaptar aí, fazer na sua casa, quem quer que, ou em qualquer lugar que seja, esse experimento dá para você fazer. Basicamente, os estudantes montam grupos no laboratório e eu libero eles por 15 minutos para sair pelo pátio, 10, 15 minutos para sair pelo pátio da escola e coletar amostras de folhas de árvore, de qualquer espécie. E aí eles vão ali, selecionam algumas amostras e vão para a bancada. E aí o que eles fazem na bancada? Como está aqui dentro do próprio livro, ó. Eles fazem em secreto, né, em segredo, eles pegam e colocam uma gotícula de água sobre a superfície, deixa essa folhinha bem plana, vocês estão vendo aqui, ó, você pode prender ali dos dois lados, você pode colar com fita adesiva. A ideia é que você consiga, nesse momento, ter essa superfície o mais plana possível. E aí que vem a parte que eles gostam demais. Por quê? Porque na hora que ele deixa essa superfície bem plana, e aí eles vão com o celular e tiram uma foto daquela gotícula e dá o zoom com o celular. E a partir disso, eles já começam a saber se aquela folha é mais hidrofílica ou mais hidrofóbica. Por que eu falei que eles ficam fazendo isso em separado, em segredo? Porque depois, no final da aula, eu faço uma competição. Exatamente. Dentre aquelas, por exemplo, 5 amostras que eles coletaram, eles vão ter que selecionar a melhor amostra deles, a mais hidrofóbica. E aí a gente vai para o meio do laboratório e é feita então uma competição entre as equipes de quem encontrou a árvore com a folha mais hidrofóbica. Isso é incrível, a galera fica super animado. Dá para usar o celular. Por que, professor, que dá para usar o celular? Por causa disso daqui onde eu quero levar vocês mais uma vez, ó. Lá na apostila de laboratório, eles têm esse teste e eles já sabem os ângulos de contato. Então, se a gotícula ela fica totalmente com uma boa área de contato com a superfície, significa que aquela superfície é super hidrofílica. Mas pode existir o hidrofóbico, o intermediário, o super hidrofóbico e ali, como eu pulei ali, e o hidrofílico. Então eles já sabem esse ângulo de contato. Quando eles dão o zoom com o celular, eu falo com eles, vocês podem com esse zoom do celular meio que estipular onde está a reta tangente ou usar aquele mecanismo de edição das fotos e você mesmo traça uma linha reta na gota e aí salva aquela foto com essa tangente e guarda. E aí depois a gente vai para o centro do laboratório, então cada um apresenta a sua melhor foto, a sua melhor amostra, se precisar a gente faz o teste com a folha, com a amostra que eles coletaram. Mas eles guardam essa foto no celular e cada grupo apresenta essa foto e a gente encontra a gota, né? Que tem um formato mais esférico, vamos chamar assim, né? Que revela qual é a folha da árvore mais hidrofóbica. Então, esse é um experimento, deixa eu voltar aqui para a tela com vocês, esse é um experimento super legal.
E aqui está o roteiro dele, ó. É um nanolab chamado Efeito Lotus Molhabilidade. Ele já tem esse ângulo de contato. Eu dou uns exercícios para eles em sala de aula para eles praticarem, ó. Então aqui pela reta tangente aqui, eles conseguem saber que essa superfície aqui está mais para hidrofóbico. Já essa daqui, a reta tangente AB, está mais inclinada aqui, então isso seria mais hidrofílico, hidrofílico, e essa C aqui, ó, a reta tangente está bem para fora, ou seja, já se caracteriza como sendo super hidrofóbico pelo ângulo que tem ali. Então eles praticam, entendem o que é hidrofobicidade, e aqui está o roteiro que eu falei com vocês. Então, no colégio há uma grande diversidade de árvores, cada grupo deverá coletar de 2 a 3 folhas e avaliar a molhabilidade de sua superfície. Recorte com uma tesoura um pedaço da folha, prenda as laterais com auxílio de uma fita adesiva ou de qualquer outra coisa. O mais importante é que fique bem plano. E aí você coloca isso próximo à borda da bancada para facilitar o registro da foto. E aí você vai aplicar algumas gotas e você vai anotar ali qual é a hidrofobicidade, a molhabilidade daquela folha. Beleza, feito isso, os estudantes podem também testar a molhabilidade de outros materiais, como por exemplo, papel alumínio, o plástico filme, que é muito comum em laboratório, o teflon, aquela fita veda-rosca de teflon, ela também funciona muito bem, ela é bem hidrofóbica, dá um efeito bem legal. Então essa é a proposta desse nanolab aqui. Beleza? Voltando lá para o nosso livro, então. Então é isso que a gente está pedindo para vocês fazerem aqui nesse nanolab. Observe que você tem 2 nanolabs aqui, esse da árvore com a folha mais hidrofóbica, e na página seguinte ele já fala aqui do teflon. Olha a gota de teflon como fica bem legal, pessoal. A gota de teflon fica bem hidrofóbica, vale super a pena fazer. Entendeu? E aí o outro experimento que eu quero explicar aqui para vocês é esse dos tecidos, né? Parece ser super difícil fabricar isso, mas não é. Vou explicar. Você vai numa loja de material de construção, compra lá um hidrorrepelente, tá? Tem várias marcas, chama hidrorrepelente. Você aplica em sofá, você aplica em calçados, enfim, isso vende, não custa caro, sei lá. Na minha época pode custar hoje R$80, R$90, dependendo. Mas é um frasco que vai durar muito. E aí você pega um pedaço de tecido e aplica esse spray no pedaço de tecido, deixa secar. Então você está fazendo uma aplicação para tornar a superfície do tecido super hidrofóbica, hidrorrepelente, e aí você tem esse efeito do paninho que está ali dentro do próprio livro, das gotículas rolarem sobre o paninho. Esse é um experimento barato, acessível, que encanta as crianças, porque a gente não vai ter acesso a um tecido de uma marca que é super hidrofóbico, que é um tecido caro. Ah, o tecido é super hidrofóbico, quero comprar 1 metro dele. Não, não é isso. Você faz de maneira muito mais barata e dá para fazer isso com tecido e dá para fazer isso com um pedaço de madeira. Limpa bem o pedaço de madeira, aplica o hidrorrepelente numa parte e você vai ver uma parte hidrofóbica e outra parte hidrofílica. Dá para fazer isso também com papel de filtro. Então você pega papel de filtro do laboratório, aplica num pedaço do papel de filtro, espera secar, deixa secar bem e dá para fazer esse efeito também que o papel não vai absorver, vai ficar super hidrofóbico. Então, pessoal, esse experimento aqui, ele é muito factível, fácil de fazer e vocês então conseguem alterar quimicamente a molhabilidade de um material usando esse hidrorrepelente. Eu não vou mostrar aqui nenhuma marca desse hidrorrepelente para não indicar exatamente, mas é muito fácil de achar, muito fácil mesmo. Voltando aqui para vocês com a minha apostila de laboratório, né? Então, nesse trecho aqui, eu dou para eles um pedaço de tecido, ó, tem 2 pedaços de tecido, um deles simula uma roupa que não suja e não molha. Então, os estudantes fazem o teste com esses 2 tecidos, colocando ali gotículas de água, e aí eles, com o celular, eles vão filmar isso, né? Eles fazem os vídeos ali daquelas gotículas flutuando, rodando sobre a superfície, fica bem legal, fica bem legal. E aqui, como eu disse, você pode usar também papel de filtro para você alterar quimicamente a molhabilidade usando o hidrorrepelente. Então, o hidrorrepelente funciona
tanto no tecido ali em cima, que eu já deixei preparado no laboratório, quanto também eu posso aplicar numa madeira, posso aplicar isso num pedaço de papel de filtro e espera secar bem e depois deixa os estudantes explorarem ali. Fica muito legal essa parte, então essa é a construção, você pode fazer esse experimento na sua casa. Se você, leitor, está acessando esse vídeo aqui, teste esse experimento na sua casa, compre esse hidrorrepelente. Muita gente vai usar o hidrorrepelente para outras coisas também, é claro. Você pode aplicar na sua mochila, no seu tênis, ele não mancha e evita com que a sujeira grude com facilidade. Aí alguns mamães e papais costumam aplicar também no sofá, caso venha derramar algum líquido ali para quem tem crianças pequenininhas. Mas no laboratório, na sala de aula, esse experimento é um sucesso. E assim a gente apresenta o efeito de hidrofobicidade inspirado na flor de lótus, na folha da flor de lótus, o incrível chamado efeito lótus, a super hidrofobicidade da natureza sendo usado em inovações tecnológicas e, claro, no laboratório para encantar a todos. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha curtido essas dicas de experimentos para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau!